Você já imaginou acordar amanhã e o ano não ter mais 12 meses? Ou o seu aniversário cair numa estação do ano completamente diferente? Parece uma loucura, né? Mas a verdade é que o calendário que a gente usa, tão certinho e organizado, é o resultado de uma história gigantesca, cheia de reviravoltas, observações do céu, poder, religião e muita tentativa e erro. Pouca gente para pensar que o calendário não nasceu pronto. Ele foi construído aos pouquinhos, ao longo de milhares de anos, por diferentes povos, todos eles tentando resolver uma questão fundamental: como organizar o tempo para viver melhor, saber a hora certa de plantar e colher, se preparar para o frio ou para o calor, marcar festas, rituais e até guerras. O tempo precisava ser domado. No comecinho de tudo, não existia relógio, calendário, ou sequer os nomes dos meses. O que existia era a natureza. O dia e a noite eram a primeira grande divisão. O sol nascia, o sol se punha. Simples assim. Com o tempo, nossos ancestrais começaram a notar padrões maiores. Eles olhavam para o céu e viam a lua mudando de forma, primeiro um risquinho de luz, depois ela crescia, ficava cheia e brilhante, e então ia diminuindo até sumir. E esse ciclo se repetia, de novo e de novo. Foi assim que nasceram os primeiros meses, totalmente ligados às fases da lua. Ao mesmo tempo, eles perceberam o ciclo das estações, a época de plantar, o tempo de colher, a chegada do frio e o retorno do calor. Tudo isso se repetia num ritmo maior. Era o ano. Mesmo que ainda não tivesse esse nome, o grande problema era que esses dois ciclos não batiam certo. O ciclo da lua é um pouco mais curto que o ciclo completo das estações, que é definido pelo sol. E essa diferença causou uma baita confusão por séculos. Alguns povos escolheram seguir só a lua. Era mais fácil de contar, mas com o tempo, as estações começavam a dançar pelo calendário. Uma festa que era para ser no verão, depois de alguns anos acabava acontecendo no meio do inverno. Isso atrapalhava a agricultura e a vida de todo mundo. Outros povos preferiram seguir o sol. Assim, as estações ficavam no lugar certo, mas era bem mais difícil dividir o ano em pedaços iguais. Enquanto isso, em outros lugares como a Mesopotâmia, eles tentavam usar um calendário que misturava a lua e o sol. Quando percebiam que as estações estavam ficando muito fora de lugar, eles simplesmente adicionavam um mês extra no ano. Era uma solução prática, mas quem decidia isso? O rei, o sacerdote. Não existia uma regra fixa, e o tempo podia ser manipulado por interesses políticos. Imagina só, o governante podia simplesmente esticar o ano para ficar mais tempo no poder, ou cobrar mais impostos. Na Grécia Antiga, a bagunça era ainda maior. Cada cidade-estado tinha seu próprio calendário. Marcar um compromisso entre cidades era um pesadelo. Foi só em Roma que as coisas começaram a parecer mais com o que temos hoje. O primeiro calendário romano era um caos. Tinha só 10 meses, e era tão bagunçado que os líderes políticos mudavam a duração dos anos como bem entendiam. Mas, conforme o Império Romano crescia, essa desorganização virou um problema sério. Como administrar um território gigante sem um tempo unificado? Foi aí que o famoso líder Júlio César decidiu botar ordem na casa. Em 46 a.C., ele convocou os melhores astrônomos e matemáticos da época e promoveu uma reforma radical. Nasceu o calendário juliano. Ele era baseado no Sol, tinha 365 dias, e para corrigir aquele pequeno erro de 6 horas, foi criada uma regra genial. A cada 4 anos um dia extra seria adicionado. Era o ano bissexto. Foi nessa época também que muitos meses ganharam os nomes que usamos até hoje, como Julho, em homenagem ao próprio Júlio César, e Agosto, em homenagem ao seu sucessor Augusto. O tempo virou um símbolo de poder, mas, acredite se quiser, ainda não era perfeito. O cálculo de Júlio César era bom, mas não exato. O ano dele era cerca de 11 minutos mais longo que o ano solar real. 11 minutos
Parece nada, né? Mas ao longo de mais de 1500 anos, esses 11 minutos por ano se acumularam e viraram mais de 10 dias de erro. No século XVI, a Páscoa, que deveria ser celebrada perto do início da primavera, já estava acontecendo quase no verão. A natureza e o calendário estavam completamente desincronizados de novo. A Igreja Católica, que usava o calendário para definir suas datas sagradas, ficou preocupada. Foi então que, em 1582, o Papa Gregório XIII liderou a última grande reforma. Primeiro, para corrigir o erro acumulado, ele decretou que 10 dias simplesmente desapareceriam do calendário. As pessoas foram dormir no dia 4 de outubro e acordaram no dia 15 de outubro. Imagina a confusão. Segundo, para o erro não acontecer de novo, ele refinou a regra do ano bissexto. Anos do final 00 só seriam bissextos se fossem divisíveis por 400. Por isso, o ano 2000 foi bissexto, mas 1900 não foi. Esse é o calendário gregoriano, o que a gente usa até hoje. A precisão dele é tão grande que só vai precisar de um ajuste de um dia daqui a mais de 3.000 anos. Essa mudança não foi aceita por todo mundo de uma vez. Países protestantes e ortodoxos demoraram séculos para adotar o calendário do Papa. Por um bom tempo, a Europa viveu com datas diferentes, mas com a globalização, a necessidade de um padrão para comércio, ciência e comunicação fez com que o calendário gregoriano se tornasse a referência mundial. Isso não quer dizer que os outros calendários sumiram.